Abriria hoje, sim, com certeza. Irmãos, quero te convidar para nós abrirmos a Bíblia Sagrada no livro de Esdras, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8. Esdras, capítulo 2 e versículo de número 8. Acharam? 2:8, isso. É 2, né? 3, irmãos, desculpe. Esdras 3:8, tá? 8. 3:8, isso. Tá lá. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 25 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Aviar é preparar, né, irmãos? Preparassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, e os filhos de Renadade, seus filhos e os seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a revezes, louvando a Deus, celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, preste atenção nessa parte, porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes em voz de júbilo e com alegria. E olha que versículo estranho esse, irmãos, o 13. De maneira que não se discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Glória a Deus. Amém. Isso aí, neném. Até que enfim um menino pentecostal nessa igreja. Meus irmãos, essa parte das Escrituras, né, esse momento da Bíblia, ele é assim bem complexo, né? Porque eu, assim como um pregador, eu gosto sempre gostei disso, de quando ir pregar, procurar situar as pessoas no que está acontecendo, né, no entorno. Acho que o contexto, ele é sempre assim, uma coisa muito importante quando nós vamos ministrar a palavra de Deus. Ele nos ajuda muito nisso. E esse momento aqui, ele é um contexto assim, um tanto difícil de explicar. Às vezes você precisaria assim, de bastante tempo, né, para falar. Mas, em linhas gerais, os irmãos sabem, né, Israel era um reino unido, né, você tinha as 10 tribos do norte, mais a tribo do sul, que era Judá, e tinha os levitas, que viviam no meio de Israel, perfazendo, então, um conjunto de 12 tribos, né? Era uma nação dividida não, uma nação organizada dessa maneira, né? Jerusalém era a capital, né? O norte tinha lá a sua capital Samaria. Depois de um período
deles, 120 anos, né, deles juntos, houve uma ruptura, uma divisão, né, as tribos do norte seguiram Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, e as tribos do sul seguiram Josias, né, que foi o primeiro rei do sul, um filho de Josias. Oi? Roboão, filho de Salomão, isso. E aí seguiu-se as duas histórias. O reino do norte, sempre com reis ímpios e afastados de Deus, foi levado cativo pela Assíria. E o reino do sul, por causa da promessa de Deus de manter uma lâmpada acesa para Davi, ainda perdurou mais 200 anos. Mas, como eles vieram errando, o profeta Jeremias, assim, o último grande profeta que se levanta, falando com Judá, mas já não mais falando para arrependimento, falando que o remédio para a idolatria deles seria o cativeiro, seria eles serem levados para o cativeiro. E aí você vai ver vários profetas trabalhando nesse entorno, falando desse cativeiro, mostrando. O profeta Abacuque mesmo é um profeta que ele está indignado. Por quê? Porque o juízo vai ser executado por uma nação ímpia. E ele está indignado com aquilo. Ele fala, como é que pode isso? O Senhor usar um instrumento, um ímpio, para corrigir a gente, né? Mas o método que Deus usou. Então, os babilônicos vieram e numa sequência de 3 momentos, né? Começando primeiro em 605 aproximadamente, e depois, um tempo depois, porque eles dominavam e deixavam um rei vassalo lá. Mas aí aquele rei começava a se rebelar e Jerusalém foi sendo saqueada aos poucos, até que por volta do ano 586 a.C., o reino do sul, ele também deixa de existir. A cidade de Jerusalém tem os seus muros derrubados, as suas casas queimadas, o templo é totalmente saqueado. Essa ideia, né, irmãos, de falar assim, por que o pessoal, então, eles pegavam e queimavam, né, ainda mais relacionado a Jerusalém. Um dia eu ouvi um pastor dizendo que um dos motivos do pessoal fazer isso é que eles era para extrair o ouro, né, das portas, das molduras, tudo que estava ali. Então, assim, você queimava, né, e o ouro, então, ele acabava derretendo e sobrando. Então, era uma forma também de saque. Não punha fogo à toa, só para pôr fogo, não. Tinha a sua objetividade. Essa questão, por exemplo, de falar assim, não vai sobrar pedra sobre pedra, né, é porque o pessoal revirava mesmo as construções, os muros, atrás disso, porque se os irmãos forem reparar, a construção do Templo de Salomão é uma construção assim extremamente suntuosa, onde muitas coisas eram feitas de ouro, de metais preciosos, de prata, e tudo isso tinha um valor. Então, aquela cidade foi realmente devastada, né? Tem um texto bíblico, um profeta agora, que me falta a memória, que ele chega a dizer o seguinte, que as pessoas iriam passar por Jerusalém e elas iam fazer o quê? Assoviar, né? Rapaz, olha o que aconteceu com essa cidade. Misericórdia. Era o espanto, né? Pelo que iria acontecer. Então, esse cativeiro, que começou com os babilônicos, depois os babilônicos mudam lá no meio do caminho. Esse cativeiro, ele durou 70 anos. 70 anos. E foram 70 anos assim muito, muito duros, de muito sofrimento, de muita dificuldade. Mas chegou o tempo onde a promessa de Deus se cumpriu, o tempo se cumpriu, e saiu uma ordem, então, dada pelo rei Ciro, de que o povo de Israel voltasse para Jerusalém, o povo judeu, né, voltasse para Jerusalém, e ali pudesse, então, reconstruir a sua cidade, se reorganizar naquela terra. Acontece que quando eles voltam, e o Esdras é um dos primeiros, né, a trazer toda uma equipe, todo um pessoal. Quando eles voltam, eles encontram moradores que estavam ali, né, porque num tempo antigo,
tanto no norte como no sul, foram trazidas outras pessoas, para que a terra não ficasse desabitada, não virasse aquela bagunça, foram trazidas outras pessoas. Isso era uma estratégia de destruição do inimigo, né? Você tirava ele da sua terra, colocava outra pessoa no lugar dele, como que ele ia voltar para casa depois? Não tinha o que fazer, ou seja, era para desarraigar mesmo a pessoa, né? E aí eles começam então a voltar, começam a querer reconstruir, começam a querer se reorganizar ali naquela terra. O Esdras, num primeiro momento, ele tenta, conforme os irmãos vão ver aqui, Esdras, junto com Zorobabel, junto com Josué, né? Todos eles vão no seguinte: vamos restaurar o templo, né? Com certeza, o que havia de mais suntuoso em Jerusalém era o Templo de Salomão, era uma grande obra, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então, era uma grande obra. Aí, quando ele começa a querer reconstruir o templo, a gente percebe, então, que há um levante contra eles, né? Tanto que aqui no capítulo 4, no capítulo 5, os irmãos vão ver que a obra do templo, ela vai ficar parada um bom tempo. Depois ela vai ser retomada com o profeta Ageu, com Deus incentivando o pessoal. E também tem uma outra pessoa que, se não estou enganado, eu estive lendo uma vez, e parece que em torno de 15 a 16 anos depois, ele vai chegar, e aí sim ele tem um trabalho muito importante, que é o Neemias. Por quê? É uma coisa interessante isso, né, irmãos? Não adiantava o pessoal restaurar o templo, mas se a cidade estivesse sem os seus muros. Isso é uma coisa até interessante para a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz assim, que como uma cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode se conter no seu espírito, né? Não adianta a pessoa, né? Em outras palavras, é assim, uma cidade sem muro, uma cidade sem proteção, a pessoa entra e sai a hora que quer, não é verdade? E assim é uma pessoa também que ela é desequilibrada, né? Que ela não consegue se conter no seu espírito. Acaba que o inimigo, as questões da vida, tem muito acesso ao coração, à vida dessa pessoa. É por isso que a gente precisa, né? Antes mesmo da gente pensar na adoração, nós precisamos de construir cercas ao redor da gente, né? Para que o nosso culto ele possa ser feito dentro de uma tranquilidade, de um modo que Deus aceite o nosso culto. Então, eles estavam expostos, né? Eles estavam tentando restaurar o templo, mas a cidade ela estava sem muros, e por isso, posteriormente, o trabalho de Neemias vai ser um trabalho muito importante, porque quando a cidade é cercada pelos seus muros, quando aqueles muros são restituídos, aí Jerusalém realmente passa a causar um incômodo nos adversários. Agora, o Esdras, ele não está errado, não. Ele está tentando restaurar a adoração, o culto, o louvor ao Senhor nosso Deus. Até porque, veja, por que eles foram para o cativeiro? Por causa da idolatria, por causa dos deuses falsos que eles adoraram. E agora eles voltam, depois de 70 anos de cativeiro, o que eles querem fazer? Vamos adorar a Deus, vamos adorar o Senhor, vamos servir o Senhor, vamos restaurar o templo, vamos organizar as coisas do Senhor nosso Deus. E aí, acontece uma coisa muito interessante aqui nesse texto, né? A Bíblia vai dizer que quando eles começam, então, a lançar os fundamentos do templo, tem ali um pessoal antigo, tem ali pessoas de idade, que eles viram o primeiro templo, eles viram como ele era, viram a beleza dele, a suntuosidade dele, a grandeza dele, e agora, quando começam a se lançar, os irmãos já leram, 2 Reis, capítulo 6, 7, 8, a história da construção do templo? Salomão, né? uma obra feita em silêncio, porque a Bíblia diz assim, que não se ouvia, irmãos, nenhum barulho dentro da construção, tudo era feito fora. Uma vez eu ouvi uma pregação
né, um pastor ministrando sobre isso, essa capacidade que Deus tem de trabalhar em silêncio. Tem pessoas que acham que quanto mais você gritar e mais agitar o culto, aí é que Deus vai operar. Mas muitas vezes, irmãos, Deus fala com a gente, ó, fica quietinho, que eu vou fazer, que eu vou operar, que eu vou agir. O templo foi construído debaixo dessa norma, né? Não se ouvia martelo, nada. Era tudo silenciosamente. E aí, quando o templo foi edificado, né, e o Salomão ofertou sacrifícios e fez aquela oração invocando a Deus sobre aquele templo, o que a palavra de Deus diz? Que a glória de Deus desceu sobre aquele templo. E a Bíblia diz que os sacerdotes que estavam ali para ministrar ao Senhor, o que aconteceu com eles? Eles não conseguiam ficar de pé. E eles se prostravam, e eles adoraram a Deus. Então, imagina, irmãos, para quem ouviu essas histórias, para quem viveu tudo isso, para quem desfrutou de tudo isso, agora olhar um templo sendo lançado os fundamentos, sem aquela suntuosidade, sem aquele material todo que Davi preparou, sem aquela riqueza da madeira enviada pelo rei de Tiro, né, o Salomão naquela pompa toda, aquela grana toda que ele tinha, importando isso, importando aquilo outro. Os irmãos começam agora a construir um templo lá, bem modesto, bem simples. Aí os antigos olharam para aquele templo, e a Bíblia Sagrada diz que eles começaram a chorar. Começaram a se entristecer, porque é aquilo. É uma glória que eles queriam viver de novo, um apogeu que eles queriam viver de novo, mas que agora não tinham mais condição de viver aquilo. Por outro lado, tinha o que, irmãos? Tinha ali um pessoal, tinha ali uma turma, que eles estavam alegres, no mesmo ambiente, eles estavam alegres. Estavam felizes, porque estavam começando a fazer alguma coisa, começando a edificar um templo, e a Bíblia diz que a voz deles era voz de júbilo. E daqui a pouco tinha um monte de gente chorando, e tinha um monte de gente celebrando a Deus. E é interessante, né, irmãos, como que na vida da igreja, às vezes sentimentos se misturam, né? Às vezes... hoje mesmo pela manhã a gente estava ali em Caieiras falando disso e pensando, né? Ali tem alguns cultos que tem gente chegando lá na igreja. Hoje tinha bastante irmãos lá na igreja pela manhã, e gente celebrando, louvando a Deus, falando, gostei muito de conhecer vocês, gostei muito de conhecer o culto aqui, vocês têm um culto avivado, alegre, tal, mas naquele ambiente, às vezes você encontra, por exemplo, uma irmã Josefa chorando. E por que ela chora? Porque há pouco tempo atrás ela perdeu o esposo dela, que era dirigente ali, que trabalhava junto com a gente ali. Vocês vejam como que sentimentos se misturam às vezes dentro de um culto a Deus, dentro de um culto ao Senhor. E eu tive nessa semana, ouvi alguma coisa sobre esse texto, e me chamou a atenção, e eu fui assim, ler, pensar um pouco sobre ele, e eu fiquei assim, achei interessante demais esse momento aqui, né, de pessoas chorando e de pessoas se alegrando, e daqui a pouco quem estava ouvindo de longe não dava para discernir se era voz de choro, se era voz de júbilo, era assim um barulhão. E é interessante, né, irmãos, porque é normal, a gente não pode ficar olhando para as pessoas de mais idade, que tem às vezes uma história na obra, ficar olhando para elas, mas também, quem é saudosista tem que parar para pensar um pouco, irmãos, porque não adianta nós ficarmos num choro demorado por coisas que passaram e não vão voltar. Nós precisamos ver que dentro do momento que estamos vivendo, o quanto Deus é maravilhoso e ainda pode nos surpreender.
Porque muitas vezes a gente é saudosista e nós vamos ao extremo. Seria como se a gente ficasse para o resto da vida da gente, chorando e dizendo assim: olha, o Brasil para Cristo foi bom quando Manuel de Mello estava aí. O Brasil para Cristo foi bom. Tempo, você pode chorar por um passado. De vez em quando, você pode chorar por um passado. De vez em quando, nós podemos nos lembrar de uma época boa e chorar por aquela época. Mas nós precisamos de entender que o nosso Deus não vive mais naquela época. Aquele tempo passou, aquela época foi. Nós estamos vivendo o agora, e nós precisamos de olhar para o Senhor e entender que mesmo dentro do tempo que nós estamos vivendo, o nosso Deus, Ele é bom e entender. Não adianta a gente ficar, passar a vida da gente fazendo lista de pastor. O cordeiro, aquela época. Aqui mesmo eu me lembro do Sr. Messias, que nem está aqui mais hoje na frente. Me lembro de uma vez que eu vim aqui na igreja um dia à tarde, e aí o Sr. Messias me chamou e falou assim: ô Sr. Orlando, o que aconteceu com a igreja aí? Eu falei: Sr. Messias, a gente está passando um tempo mais difícil. Ele falou: mas você viveu um tempo muito bom aqui. Eu lembro que vocês faziam os batismos aqui, que essa rua aqui ficava forrada de carro e tal. E eu me lembro, lembra-se, Roberto, de que nós às vezes tinha gente até nos corredores do lado de fora. Mas não adianta a gente ficar fazendo, só chorando por isso, porque, irmãos, já foi, já passou, né? Aquele templo não existe mais, aquela glória que estava lá com Salomão não existe mais, tudo aquilo acabou. Mas nós temos às vezes a mania de voltar lá no passado, como se fôssemos capazes de reviver aquilo, e nós não somos. Mas o Deus que nos fez viver aquela bênção, Ele é capaz de fazer outra vez, Ele é capaz de fazer de novo. Então, nós precisamos de pedir graça a Deus, principalmente nós que somos saudosistas, e pedir para o Senhor: Senhor, enche o meu coração de esperança dentro desse tempo que eu estou vivendo. Aleluia, o Senhor é aquele que era, o Senhor é aquele que é, e o Senhor é aquele que há de vir. Aleluia. Então, me ajuda, Senhor. Aleluia. Então, essa é uma questão, né, irmãos? E olha para você ver, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes, dentro desse sentimento saudosista que nós temos, nós acabamos, de alguma forma, engolindo as pessoas, né, irmãos? Eu me converti numa igreja, na rua São Luís, número 4, no Jardim Santa Teresa, em Rio Grande da Serra, que era uma igreja assim. Depois eu descobri, com o passar dos dias, que ela era uma igreja cheia de problema, cheia de dificuldades. E com o passar do tempo, sabe o que aconteceu comigo? Eu também comecei a fazer parte das dificuldades daquela igreja. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Comecei a fazer parte das dificuldades daquela igreja. Porque nós, muitas vezes, chegamos na igreja e de alguma forma, essa ideia, o templo, o outro, como era, acaba tomando conta do coração da gente, e a gente começa a achar. Eu me lembro de um irmão que toda vez, eu fui dirigir uma congregação na Vila Lopes, ele se chamava Cardoso, e eu estava lá batalhando, lutando, e novo convertido, sobrou aquela igreja para eu dirigir, solteiro, e eu ia para lá, e eu tentava, e me esforçava, e visitava, ia para as vilas, e andava, entregava folheto, chegava no meio dos outros, às vezes os camaradas armados, assustavam, eu vou, irmão, avisa, hein, eu vou, desculpa, foi mal, só vim entregar um folheto para você e tal, e aquela coisa, e aí o Cardoso, ele me parava na porta assim, né, me chamava: ô irmão, você é muito esforçadinho, mas isso aqui não vai acontecer mais nada. A glória que tinha aqui já foi. O pastor que teve aqui, ele acabou, ele expulsou o Espírito Santo dessa igreja. Aqui, a gente via raio de fogo subindo e descendo. Hoje a gente não vê mais nada. E imagina, irmãos, isso antes de começar um culto, domingo à noite, eu, um novo convertido. Então, a gente tem que tomar cuidado, nós que somos mais antigos, senão o saudosismo da gente rouba a alegria das pessoas. Vocês percebem aqui que tinha cheio de gente alegre aqui? E por que eles estavam alegres? Eles estavam alegres porque era melhor estar lançando os fundamentos daquele templo pequeno do que estar cativo na Babilônia.
Talvez hoje, para mim e para você, a igreja não tenha tanto significado. Talvez a gente olhe para ela como um lugar problemático, como um lugar difícil. Mas para a pessoa que entra aqui na igreja e entrega a vida para Jesus, ela é um lugar maravilhoso ainda, porque é muito melhor estar na igreja do que estar no mundo perdido e destruído. E a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós nos tornamos isso, saudosistas e ladrão da alegria das pessoas. A gente olha aqui para a igreja, você vê, por exemplo, o entusiasmo do Jeremias com a igreja, com as coisas, com orar, com congregar, e ele está sempre aqui. Mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, né, a gente vai arrastando, e daqui a pouquinho nós temos mais um saudosistas, nós temos mais um daqueles que acreditam que não vai acontecer mais nada, que Deus não tem mais nada para fazer, que tudo que tinha que acontecer já aconteceu, que Deus morreu quando o templo foi destruído, que Deus morreu quando Jerusalém foi destruída. Nós que somos mais antigos da igreja, a gente precisa aprender a ser contagiado pela alegria de quem está chegando na igreja. Às vezes é importante nós enxugarmos as nossas lágrimas e falar: olha, eu vou parar de chorar, porque pode ser que não está acontecendo comigo, mas Deus continua agindo, Deus continua operando, Deus continua se manifestando, Deus continua salvando, e eu vou me alegrar com aqueles que estão se alegrando. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, a gente pode ser um pouquinho saudosista, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne uma máxima da igreja, não se torne uma coisa que engula a alegria das pessoas, e todo mundo que chega perto da gente, a gente consegue só falar do que já foi, da pregação que foi, do tempo que foi, daquele tempo que foi. Não, irmãos, tem momentos que a gente tem que pegar todo o nosso passado e dizer assim: olha, esquece, Deus está presente aqui, Deus vai continuar operando, e eu vou me alegrar na obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. As redes sociais, elas são interessantes, né, irmãos, porque elas te dão a oportunidade, às vezes, de acompanhar muitas coisas das vidas das pessoas, né? E muitas vezes, irmãos, eu olho assim, de pessoas aqui que já foram da nossa igreja aqui, e que talvez tenha até uma crítica sobre a igreja, sobre congregar, sobre servir a Deus, sobre não servir a Deus, mas que você olha a história de vida deles, e boa parte deles estão fora do evangelho. Estão fora do evangelho, estão vivendo do jeito que querem. E você vê, é sempre foto, bebendo, viajando, fazendo, acontecendo e tal. E eu fico olhando, falando: engraçado, né? As pessoas, elas escolhem viver longe de Deus, e às vezes fica cômodo eleger um culpado, foi a igreja, mas isso não se sustenta, né, irmãos? Isso não se sustenta. Então, nós que somos mais antigos, a gente tem que tomar um cuidado, porque está cheio de pessoas ainda se alegrando no Deus Todo-Poderoso, né? Pessoas que estão vivendo o seu momento, o seu tempo, a sua ocasião, e eles precisam ser incentivados. Nós não podemos ser ladrões da alegria deles, nós não podemos, a pessoa está louvando a Deus, adorando a Deus perto da gente, e a gente está chorando tanto que daqui a pouquinho a pessoa para de louvar a Deus para perguntar para mim e para você: por que eu estou chorando? Por que você está chorando? E aí você vai contar para ela a história: é porque a igreja era assim, é porque a igreja era assim. Seria melhor você ouvir a história dela. Por que você está se alegrando? Eu estou me alegrando porque Deus se revelou na minha vida, porque Deus se manifestou a mim. Aleluia. Então, vocês vejam que é totalmente explicável o júbilo de quem estava se alegrando. Às vezes o mais antigo olha e fala: por que o cara está se alegrando? Que bobeira, não sei o quê. Mas, rapaz, o cara estava no cativeiro, o camarada estava sofrendo, o camarada estava apertado, e agora ele foi abençoado. Então, ele está com toda alegria lançando os fundamentos daquele templo e celebrando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos,
nós estamos vivendo uma situação, às vezes o que estamos vivendo não é o ideal, não é o que sonhamos, mas com certeza poderíamos estar numa situação bem mais adversa. Imagina hoje, essa igreja onde nós estamos aqui congregando, louvando o Senhor nosso Deus. Imagina hoje, se nós estivéssemos nessa igreja aqui, você e nós aqui, essa igreja hoje estivesse situada dentro da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, às vezes, a gente olha para algumas situações difíceis que a gente está vivendo e a gente não celebra a Deus, não celebra o Senhor. Acho que foi domingo passado que eu ministrei sobre o José, não foi? Foi. Que, olha, o que é bom ser vendido como escravo para o Egito? Não é. Mas naquele momento era o que tinha de melhor. Era melhor do que morrer na cova. Nós, irmãos, temos por hábito assim, sabe? Sempre, quando você vê um templo suntuoso, um tanto de coisa, é normal nós olharmos às vezes para o nosso pastor, para a igreja da gente, para o ministério da gente e dizer assim, que coisa fraca. Você viu a igreja tal agora, nessa eleição, elegeu 4 deputados, a nossa não conseguiu fazer nenhum. Que igreja fraca. É comum a gente olhar e falar, nossa, que tem 34 pessoas hoje no culto na Vila de Agora, nossa, que igreja fraca. Nós temos essa tendência estamos vivendo determinadas coisas, e aí aquilo que a gente está vivendo não é o ideal, não é o que a gente quer, e a gente se entrega ao quê? A murmurar, a reclamar, a criticar, a falar mal, e mas se eu tivesse lá. É engraçado isso, por exemplo, né? Às vezes uma pessoa que está no meio de uma multidão, ela reclama, né? Aqui é tão diferente, ninguém liga para a gente, ninguém conhece a gente. Aí se está numa igreja pequena, nossa, a igreja é tão pequena. A gente chega aqui, a gente sabe o nome, né? Wagner, Estela, Solange, Bruna, Veianésia, Marlene. Como é que é o nome da sua avó? Oi? Irmã Rosa, Wilson, Kelly, que está no colo da Kelly, quem é? A Catarina, a Cíntia, o Rogério, a menininha lá, como é que ela chama? A Duda, o Davis, né? O João, a Lesi, a Ana, a Raíssa, o Valentim, o Danilo, o Paulo, a Sandra, a Luzeni, a Virgínia, o Jeremias, a Florismal, o Roberto, a Palombo e o Ricardo. Está vendo? O nome de todo mundo. Nome de todo mundo. Às vezes não é gostoso isso? Eu conheço todos os irmãos lá da igreja. Aí, não, mas a gente quer uma catedral. E eu não estou dizendo, irmãos, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? Tem o nome do rapaz também lá, é o João, tá certo, é o João. Às vezes a gente fica assim, sabe? Nós somos pessoas assim, que nem sempre nós sabemos viver o momento que está diante da gente. A gente quer, tá sempre pensando, e é verdade, eu gostaria de crescer, de uma igreja maior, tal assim, mas também, irmãos, eu só confesso para os irmãos, eu pastoreava lá em Botucatu, lá, nossas ceias, domingo, lá na sede, 250, 200 e poucas pessoas, e ajuntava o campo de vez em quando você queria, servia ceia para 670, de vez em quando a gente fazia lá o culto de final de ano no ginásio, dava em torno de 1.000. Eu falei, irmãos, mas esse culto aqui do ginásio, a gente gasta tanto dinheiro para vir aqui, é uma logística tão complicada, para que a gente faz isso? A gente está ostentando, a gente está mostrando para quem? Para quem que a gente está mostrando? Nós estamos fazendo para ganhar almas, para fazer um trabalho bonito, ou nós estamos querendo mostrar que nós somos uma grande igreja na cidade?
Uma grande igreja na cidade. E aí, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, né? E eu queria deixar, assim, como um fechamento para os irmãos. Já falei, né? Para os mais antigos, ou seja, de vez em quando você pode chorar, mas não fica chorando demais, não. Procura se alegrar pelas coisas que estão acontecendo. Você que chegou agora, que conheceu a igreja agora, se alegre, porque é bom servir a Deus mesmo. É bem melhor você estar aqui do que estar lá no mundo perdido. Essa igreja que pode não ser a mais suntuosa, a maior, tal, mas é o lugar que Deus te salvou. Então celebre e glorifique o nome do Senhor, exalte a Deus. Eu estava falando e me fugiu o pensamento, mas eu me converti lá na igreja no Brasil para Cristo, São Luís, número 4 lá, mas antes de eu fazer parte do problema, eu me lembro, eu não sabia, e a Solange se lembra dos nomes que tinha lá. Você tinha Equipe Cânticos de Paz, você tinha o Conjunto Brilho Celeste, você tinha os diáconos, a diaconia, mas eu não manjava nada disso, nada disso. Eu estava igual o cego do capítulo 9 de João, que as pessoas falavam com ele: rapaz, o homem que te curou não é pecador, não tem essa. E ficava uma luta com o homem, e pegaram o camarada e falaram assim: olha, porque Jesus tinha curado o cego e Jesus sumiu, e ele não sabia quem era Jesus. E aí ele falava: mas é você mesmo. Aí a família dele falou: não, pergunta para ele é adulto. Eles falaram para lá, o cara falou: não, sou eu mesmo, eu era cego e agora eu estou vendo. Mas o homem que te curou, quem é? Ele falou: não sei, ele só passou o lodo nos meus olhos. Não é o do lodo, não. Ele mandou eu ver e eu estou vendo. Nenhum pecador pode curar. Então é o seguinte: confessa que esse homem que te curou era pecador. Aí o homem falou assim: olha, se ele era pecador, eu não sei. Eu sei é que eu era cego e agora eu estou vendo. Aleluia, né? É isso. Então, para mim não interessava, irmãos, assim, eu até achava estranho o nome, o Brasil para Cristo. Eu falava: que coisa estranha, que, né? Era católico, nome esquisito de igreja, o Brasil para Cristo. Como é que dá um nome desse para a igreja, né? Mas o que eu me alegrava, irmãos, é que quando a gente estava ali dentro, né, os irmãos começavam a cantar: adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor, todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Aí eu olhava para os irmãos assim, aí aquela velharada e os jovens começavam: todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Irmãos, para mim não interessava o nome da igreja. A minha alegria é o seguinte: olha, eu estava morto e agora eu estou vivo. Eu era um idólatra e agora eu adoro Deus vivo e verdadeiro. Então a igreja é um lugar cheio de alegrias, cheio de motivos para nós celebrarmos ao Senhor nosso Deus. Mas nós gostamos, no nosso saudosismo, de buscar motivos para a gente ficar triste. Eu já vi gente, irmãos, lembro de uma senhora que a gente tinha uns cultos assim, irmãos, que o fogo descia, glória de Deus, lá em Botucatu mesmo, bênção de Deus, aquela alegria, um culto abençoado, uma palavra abençoada, e aí ela fazia questão de te parar no final: você não leu o texto da ceia, isso é muito errado. Você, olha, é aquilo que eu estou falando, irmãos. A gente pode ter saudade de algumas coisas do passado, mas a gente tem que entender o seguinte: algumas coisas já foram, e Deus continua operando no meio da sua igreja, operando no meio do seu povo. Amém. Vou brincar igual o pastor Paulo Lutero, irmãos. Está boa essa palavra? Deus está falando com você, está te abençoando. Glória a Deus. Bom, partir aqui para o fechamento. É uma coisa interessante, né? Porque, imagine, irmãos, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Há pouco tempo atrás eu ouvi um filósofo, ele estava dando uma aula, e ele queria falar sobre a questão de, como é que fala aquele negócio? Meu Deus, vocês nem sabem o que é, né? Mas deixa eu tentar raciocinar aqui.
Não vou lembrar não, mas é assim, é aquela questão da utilidade. Então ele estava querendo falar sobre vida inteligente fora da Terra, né? Então ele falou assim, o negócio está na língua aqui, mas não sai. É custo-benefício. Custo-benefício. Então ele fala assim: você acha que um universo desse tamanho, com tantos planetas, galáxias, e aí ele mostrou, porque, irmãos, se você for reparar, a Terra, em relação, presta atenção, por gentileza, a Terra, em relação ao universo que nós estamos, é um grão de areia nesse cantinho aqui, ó. Parou para pensar? A Terra, o planetão que nós estamos nele, é um grão de areia nesse cantinho aqui, ó. E o universo expande. Esses dias aí um telescópio conseguiu tirar algumas fotos de perto daquele que tem os anéis lá, né, do Saturno. Que negócio absurdo. Aí você olha e fala assim: para que foi feito aquele negócio? Quem vai lá admirar aquilo? E aí o camarada estava dizendo isso: olha, então é muita presunção do ser humano achar que tudo isso foi feito só para a gente que está aqui. E aí eu estava assistindo ele falar aquilo e eu fiquei pensando assim, né? É que ele não conhece a palavra de Deus. E ele acha que as coisas foram criadas para satisfazer as expectativas de grandeza do ser humano. E ele não conhece a palavra no Salmo 19, que diz que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, nada do que foi feito, nada do que foi criado foi para me expressar a minha grandeza ou a sua grandeza. Tudo que foi feito, tudo que foi criado é para expressar a glória do Deus que fez todas as coisas. E ele não tinha como fazer algo mais simples. Ele é o Deus das coisas enormes, gigantescas, mas ele é o Deus também que conhece cada bactéria que está no ar, que a gente não sabe, não conhece. Ele conhece todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. É por isso que Deus nunca se impressionou e nunca vai se impressionar pelo ministério de ninguém, pela grandeza de ninguém, pelo templo de ninguém, pela construção de ninguém, pela suntuosidade de ninguém. É por isso que o Deus que nós cremos é o Deus que gloriosamente se manifesta no templo de Salomão, não por causa da beleza do templo, mas pela oração de Salomão e o propósito de Deus com o seu povo. Mas é o mesmo Deus que olha para esse templo aqui, ó, e depois vai falar lá no profeta Ageu, no capítulo 2, a prata é minha, o ouro é meu, eu não estou preocupado com essas coisas. Edifiquem o templo, preparem ele, porque a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia. Então, meus queridos, aprendam uma coisa. Aprendam uma coisa. Vamos aprender uma coisa. Deus é o Deus das coisas humildes também, tá? Deus é o Deus das coisas simples também. Às vezes a gente olha só para coisa grande, tremenda e tal, e a gente acha assim: não, Deus está nisso, Deus está nisso, Deus está nisso. Lembram do texto que eu li? Na abertura do culto, Lucas capítulo 2. Anjos se manifestam, o céu falando, glória, tal. Onde que a gente vai buscar o Salvador? Onde que ele nasceu? Ele está no palácio, deve ser um camarada com coroa, deve ser um camarada rico, deve ser um camarada poderoso, deve ser um camarada com uma carruagem, deve ser um camarada. Não. Quando vocês chegarem lá, esse é o sinal para vocês. Vocês vão encontrar um menino numa manjedoura, envolto em panos. Mas uma manjedoura, o que é uma manjedoura? É isso mesmo, é um cestinho, é uma cumbuca de colocar comida para animal. É lá que vai estar ele. Mas ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo, é ele mesmo.
Então você chega lá e olha para aquele menino, quem é esse menino aí? Esse menino aí, ó, ele é a ressurreição, a vida, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a resplandecente estrela de Davi, ele é o que era, o que é, o que há de vir, ele é o príncipe da paz. Esse menino aí, sim, ele é tudo isso, ele é aquele que vai aparecer lá no Apocalipse depois, vencendo e para vencer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, olha, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Deus não precisa de coisas gloriosas para Ele operar. Deus também é o Deus das coisas humildes. Deus também é o Deus das coisas simples. Aleluia, né? Se a gente começar a perguntar, às vezes dentro da igreja, quantos irmãos se converteram num culto, numa casa? Tem vários irmãos. Quantos irmãos se converteram às vezes num evangelismo pessoal? Tem vários irmãos. Invariavelmente as nossas experiências de conversão, elas não aconteceram em grandes eventos, não tinha trombeta, nada sobre a gente. Quantas pessoas que têm experiências de conversão, irmãos, a mais simples possível. Mas Deus operou, Deus agiu. Tem uma experiência nas escrituras que eu acho ela fantástica, né? Tem um camarada indo na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53. E ele está lendo e ele não entende o que ele está lendo. Aí daqui a pouco aparece um camarada correndo do lado dele. Correndo. Aí pergunta para ele: escuta, você está entendendo o que você está lendo aí? Eu falo: como é que eu vou entender? Não tem quem me explique o negócio. Posso subir aí, te dar um toque sobre o que está acontecendo? Sobe, entra aí. Sobe, Felipe, sobe. Aí, ó, de quem que ele está falando aqui? Ele está falando dele mesmo? Ou o profeta está falando dele mesmo ou ele está falando de alguém? Não, eu vou te falar, ele está falando do Cristo, ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus, ele está falando, daqui a pouco ele está falando, e daqui a pouco Felipe provavelmente chegou na questão do batismo, e aí o camarada olha e vê água, e diz: olha a água aí, ó, o que impede que eu seja batizado? E aí o Felipe diz para ele: nada impede que você seja batizado, se você crê de todo do seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. O evangelho é isso, irmãos. O evangelho é o evangelho de um Deus simples. Então, preciso aprender a celebrar a Deus nas coisas simples que eu estou vivendo também. Preciso. Às vezes a gente gostaria de viver coisas muito maravilhosas, mas não é o que está acontecendo. Então, celebre a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Sirva a Deus com alegria. Amém? Vocês recebem essa palavra nessa noite, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, no nome do teu santo e amado Filho Jesus, nós oramos gratos ao Senhor pela oportunidade nesta noite de estarmos glorificando ao Senhor neste lugar. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertence ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração tocado pela Tua presença, e pela Tua presença maravilhosa, nós estamos gratos nessa noite. Nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que o Senhor pode fazer. Nos ajuda a nos alegrar junto com aqueles que estão se alegrando, Pai. Nos ajuda a enxergar com gratidão, Pai, as coisas que o Senhor nos tem dado e celebrarmos o Senhor por elas. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor forte. O Senhor é digno. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória.